Recentemente um amigo meu mandou um vídeo para mim de uns caras trabalhando na obra e tudo mais, que na frente da casa dele. E aí tinha um caminhão lá, um cara assim, caminhão, ele foi aqui, sabe esse caminhão que joga pedra, pedregulho e tudo mais? Aí o cara, ele estava no horário de almoço, mexendo no celular, assistindo alguma coisa e ele me mandou um vídeo falando, olha, esse cara toda hora colocava a mão no saco, né? E as ideias. Aí ele deu um zoom pra querer mostrar que o cara colocava a mão no saco. E o zoom, sabe quando coloca o zoom, o cara dá tanto zoom, mas tanto zoom que borra a imagem toda, você não consegue ver porcaria nenhuma. Ou seja, tá tão longe, mas tão longe que precisa dar o zoom no máximo e mesmo assim você não vê nada, distorce tudo, né? Aí, aí eu falei assim pra ele, né? Cara, mas você deu tanto zoom aí, mas tanto zoom que não dá pra enxergar nada, sabe? E tipo assim, é comum esses caras que trabalham em obra e tudo mais, eu já trabalhei, então eu sei como que esses caras são, é, o comportamento deles, né? Esses caras, ele tem costume de assistir vídeo de conteúdo adulto no horário de almoço, ou talvez não, talvez o cara já vi várias vezes disso acontecer, sabe? Do cara tá assistindo Donos da Bola, sei lá, esses negócios, porque eu não assisto, eu não acompanho essas coisas, né? Mas Donos da Bola e tal, e o cara assiste futebol com a mão no saco, sabe? É muito comum você ver isso em obra, muito, muito. Aí, tipo assim, o cara meio que querendo insinuar que o cara, sei lá, tava fazendo alguma coisa. Nossa, devemos tomar cuidado porque esse cara ele pode ser, sei lá, sabe, um abusador, algo do tipo, né? Foi o que deu a entender que ele queria dizer. Aí eu fiquei assim, cara, você tá criando espantalhos, meu. Você tá criando espantalhos, cuidado com isso porque você pode, sei lá, gerar um surto aí de histeria coletiva, no qual todo mundo aí da sua casa vai acreditar nisso e pode dar uma merda, sabe? Toma cuidado com isso. Chega no cara lá e fala que você não gosta da situação ali e tal, pra ele descer o caminhão um pouco mais pra baixo e... Mano, conversa, troca uma ideia que ele vai entender, ele vai descer o caminhão e não vai ficar na frente da sua casa. Simples assim. E aí eu falei brincando pra ele assim, né? Mas o que você tá fazendo de... Você na janela tá observando ele, ele não tá te observando, mas você observando ele. Engraçado, né? Que parece que você que tá observando o cara. Aí ele deu risada, ficou meio quieto, né? E teve uma outra situação, foi ontem que eu vi, do qual um cara saiu o jogo Silent Hill F, né? Na Steam, enfim, esses sites assim, pirata, né? Aí o cara foi e postou lá jogando e falou assim: Viva como foi que disse? Viva o Jack Sparrow, né? Aí um cara foi e falou: Viva Jack! Eu printei aqui, tá? Não sei o que. Ó as ideias, você viu? O cara, ele pegou, distorceu a realidade, distorceu o que o cara disse, porque Jack Sparrow, ele tá se referindo a piratas, né? Pirataria e tudo mais. Aí o cara quis dizer viva aos Jack, ou algo do tipo assim, né? Querendo distorcer o que o cara disse, gerando uma histeria ali. E é assim que surgem essas histerias. E aí um monarca da vida, ou um qualquer outro que fala alguma coisa e é tirado de contexto, esse cara tem a vida totalmente prejudicada, sabe? Então, como identificar essas pessoas que ficam criando espantalhos, né? Primeiro ele vai gerar o lado certo da história, é aquele senso de propósito e pertencimento. Ele está no lado bem e ele precisa combater o lado mal. Ele sempre se identifica em um grupo, ele está participando de um grupo e ele precisa combater as pessoas que estão no grupo oposto. Nietzsche já dizia, né, que quando você está inserido em alguma bolha, em algo assim, tipo, sei lá, uma bolha social ou qualquer outra coisa assim, como que eu posso dizer? Qualquer grupo, vamos dizer assim, coletivo, você perde o seu indivíduo, né, o seu individual e tudo mais. O seu individual é morto. E as pessoas, elas estão sempre inseridas em grupo, sempre inseridas em alguma narrativa, em algum contexto, em algum grupinho, em algum coletivismo. E hoje em dia elas não aceitam uma pessoa que está agindo de forma individual, de forma individualista, uma pessoa que
não está encaixada em nenhum grupo. Então, elas vão enxergar como elas as donas da razão e vão querer distorcer a realidade, vão querer justificar o injustificável. Sabe aquele cara que diz, eu matei por amor? É tipo isso, ele tenta justificar algo que ele cometeu que é injustificável. Primeiro ele vai criar uma caricatura, como eu disse, né? Ele vai criar aquele espantalho. Esse espantalho pode ser o patriarcado, esse espantalho ele pode ser a extrema-direita, esse espantalho pode ser os hereges, os misóginos e daí por diante, sabe? Aí ele vai ignorar todas as nuances, as nuances e as complexidades de uma vida, né, de uma pessoa, vai simplificar essa pessoa, vai jogar ela dentro de um grupo. Esse homem ele é um opressor por natureza. Aquele esquerdista ali é destruidor dos valores. Aquele conservador ali é um fascista de merda. E aí as pessoas elas vão encaixando as pessoas em rótulos, sabe? Vão dando rótulos e o indivíduo ele morre e surge esse coletivo, sabe? Esse rótulo de um grupo. E aí surgem essas narrativas da virtude que a gente vê, né? É o nós versus eles. Eu preciso estar no grupo certo, na pessoa que está do lado certo da força. A outra pessoa está do lado negativo, vamos dizer assim, da força. E uma vez que esse outro ele é um monstro, nós que somos a oposição, precisamos nos tornar os heróis. Então, a nossa causa ela vai se tornar sagrada. Aí isso vai meio que ativar aquele instinto tribal, né, que as pessoas têm de estar dentro de um grupo, do grupo certo, e precisa combater as pessoas que estão fora do grupo dela, que são os opositores e tudo mais. E aí ela começa a distorcer a realidade. Ela começa a lutar baseado no seu viés da confirmação. A sua mente, né, as narrativas que ela tem da mente dela, de herói versus monstros, ela vai começar a meio que querer combater tudo isso. Então a sua cabeça, o seu cérebro já está programado para trabalhar nesse sentido de nós contra o outro. E aí buscamos ativamente essas informações, sabe? Que vai confirmar essa nossa visão de mundo, que vai confirmar o nosso viés de confirmação. E passamos a ignorar todas as nuances, todas as coisas, tudo aquilo que vai nos desafiar. Então é aquele cara que só consome conteúdo de esquerda e ele não vai ver um conteúdo de direita porque aquilo vai gerar um confronto interno e ele não quer confronto, ele quer algo que afague o ego dele. Da mesma forma, o cara de direita, se ele vê um cara, sei lá, um cara que é de esquerda e tá dando até uns argumentos que é bem raro, bem difícil, mas vamos dizer que tem, assim, que há uns argumentos válidos, uns argumentos que são legais, ele não vai concordar porque ele já enxerga aquele outro como um opositor, já enxerga aquele outro como um inimigo, sabe? Então ele vai querer combater o outro e não as ideias dele. Aí, pega a crucificação de Cristo, por exemplo. Cristo, ele não foi condenado pelos, sei lá, imagina os vilões de capa preta, os magos negros, nada disso, sabe? Ele foi condenado foi por quem? Líderes religiosos e também aquele sistema político daquela época, que via, sei lá, o Jesus como um bardeneiro, alguém que ia desestabilizar a moralidade daquela época, a tradição daquela época. E toda tradição é uma traição, né? Basta você pegar ao longo das histórias que você vai ver. Para defender essa tradição, as pessoas fazem atos terríveis. Elas justificam o injustificável para defender uma narrativa. Então eles vão transformar essa ameaça, né, esse outro, essa pessoa que está criando essa ameaça, elas vão criar uma justificativa, a justificativa divina, como no caso que eu falei da crucificação de Cristo, né? É a ordem romana, precisa estabelecer aquela ordem romana, precisa acabar com aqueles atos infames que eles consideram, né? E se você pegar a caça aos hereges, a Inquisição, você vai ver a mesma coisa, a mesma narrativa, tentando justificar o injustificável. Por mais que eu acredito que, sim, exatamente, teve muitas bruxas e tudo mais que fizeram coisas maléficas para prejudicar as pessoas. Hoje,
no século XXI, nós temos esse tipo de pessoa. Em 2025, nós temos essas pessoas que ficam fazendo, sei lá, rituais, magia, sei lá, essas coisas assim, para querer prejudicar aquelas pessoas que de alguma forma arruinaram a vida delas ou algo do tipo. Principalmente no campo amoroso, né? Você vai ver muito isso. Mulheres tentando achar alguma forma de fuder com a vida daquele parceiro. Isso é mais mulher, né, que tem esse costume. Homem pode ter também, mas eu acho que é mais mulheres que fazem isso. E começa a entrar em alguns rituais, algumas coisas para tentar fazer coisas para prejudicar o cara, né? E, só que naquela época, no passado, tinha muito cientista, tinha muito cara que tinha visão muito à frente do seu tempo. Só que esses caras era tudo considerado hereges, era tudo simplificado em um grupo. Eles colocavam dentro de um grupo, eles não queriam enxergar todas as nuances, todas as complexidades do indivíduo e jogava eles na Inquisição. Então milhares de pessoas foram torturadas, foram mortas. E eles tentavam sempre justificar o injustificável. É tipo, eu matei, aquela ideia que eu falei, de matei por amor, né? Não, eu matei eles porque para estabelecer a paz, para isso e aquilo e blá blá blá. É, mas na verdade não. Eles foram demonizados como servos do diabo. Então a população, a igreja, todos se viam como pessoas virtuosas e ninguém se via como assassina. Elas se viam mais como purificadoras, sabe? Aquelas que estão salvando as almas, limpando o mundo do mal e daí por diante. E hoje nós estamos vivendo numa polarização no qual é muito, mas muito perigosa, sabe? É a mesma lógica, é a mesma lógica acontecendo nos dias atuais. Você vai ver um sonista brigando com um cara que sei lá, do Xbox, Microsoft. E eles brigam como se estivesse brigando por algo assim muito, sei lá, parece que é a mesma coisa de religião e política, sabe? Um cara que curte a Sony, que curte o PlayStation e o outro do Xbox, eles vão se degladiar ali, vão se matar pelas suas ideias. E eles enxergam o outro como inimigo e não as ideias em si, né? Eles não... Tipo assim, cara, você falou merda pra caramba, eu não concordo em nada do que você diz. Não, o cara faz ameaça de morte. Basta você ver nesses grupos aí da internet que você vai ver ameaças de morte e tudo mais por Sony, PlayStation e Xbox. Você fala, caramba, como as pessoas estão malucas. Eu lembro que em 2006, 2010, por aí, você conversava com as pessoas de filme, de série, de seja lá do que for, sabe? Era uma conversa tão legal, do qual você podia discordar das pessoas e falar, para, mano, você tá viajando, filme chato do caramba, que esse personagem... Ah, não, muito chato, aquele protagonista lá, mal Zé Ruela, não sei o quê. E a pessoa não se doía com as suas opiniões. Muito pelo contrário, ela falava o dela, você falava o seu e depois vocês iam ali, tomavam uma cerveja, faziam alguma coisa juntos. E não tinha essa polarização, sabe? As pessoas não eram polarizadas. Só que hoje, se você discordar de uma série, de um filme, de qualquer coisa que seja, se você dar a sua opinião, você automaticamente você tem que ser cancelado. E não você, as suas ideias, mas você como um indivíduo. Precisamos encaixar você num grupo, de enxergar você como um extremista e acabar com você. Aí você vai se tornar um monarca, você vai se tornar, sei lá, um cara que foi cancelado por alguma coisa, sabe? Eles vão distorcer, vão criar aquele espantalho, distorcer a realidade, como eu disse no caso do cara do Jack Sparrow, querendo encaixar o cara como se estivesse defendendo algo, glamorizando os Jack. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara falou uma coisa, o outro entendeu o outro e tentou tirar um print, disse que tirou um print e querendo já criar aquela histeria coletiva, né? Então, tome muito cuidado, muito cuidado. Quando você vê esses lados políticos descrevendo o outro não como um adversário de ideia diferente, mas como uma praga, um câncer, o inimigo da nação, na verdade eles estão abrindo essa porta para a desumanização, sabe? E o vilão sempre vai ser o outro.
Tanto o de esquerda vai ver o vilão de direita como monstro e assim vice-versa. E aí a gente vai ver lá o cara babando o ovo do político X, político Z, babando o ovo de PlayStation, babando o ovo de Xbox, babando o ovo de sei lá o que, e a pessoa defende aquilo como se fosse a vida dela, sabe? Ela não consegue mais se identificar como um indivíduo, as pessoas não se enxergam mais como um indivíduo, elas se enxergam como um coletivo, no qual eu estou dentro de um credo religioso e eu preciso atacar aqueles hereges, aquelas pessoas, eu preciso levar elas para a Inquisição. E se você é essa pessoa que é um herege, você vai ser queimada viva, sabe? Então, quem é o vilão da sua narrativa pessoal, da sua vida, sabe? É um ex-parceiro, é um familiar, é um grupo político? Que tipo de pessoa é um vilão na sua vida? Você já parou para tentar entender a perspectiva que a pessoa está tentando ali argumentar ou algo do tipo? Ou você, sei lá, se contentou com aquela caricatura que você mesmo criou? Eu não estou dizendo que essa pessoa não é um FDP, essa pessoa talvez possa ter te prejudicado de alguma forma ou algo do tipo, mas muitas vezes estamos criando narrativas, criando caricaturas e convivendo com pessoas que estão criando caricaturas e concordando com esse tipo de pessoa. E vamos entrando, nos encaixando em certos grupos, sabe? E é muito perigoso você ficar dentro de grupo, porque quão forte é essa necessidade de você sempre estar certo, sabe? Aquela necessidade de, não, eu estou certo, você está errado. Você sempre enxerga os outros como errado, você é o certão, sabe? E a gente vê muito essa ideia de desenvolvimento pessoal, né? De construir a si mesmo, de lapidar a si mesmo e tal, e blá 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 blá. Só que muitas vezes o verdadeiro desenvolvimento pessoal não é você construir a si mesmo, é você desconstruir lá ele, é você desconstruir a si mesmo. Você começar a desconstruir esses monstros internos que nós criamos, os nossos sentimentos fortes, as nossas crenças fortes, tudo isso que a gente acreditamos ser o lado certo e tudo mais, né? Porque pega o exemplo da academia, sabe? Por exemplo, você vai pra academia, quando você vai pra academia, você acha que, não, pra meter o shape eu tenho que tomar whey, creatina, porra toda, treinar igual um louco e tudo mais. Aquele cara que primeiro ele faz uma limpeza, sabe? Ele muda a sua alimentação, ele começa a quebrar todo aquele ciclo daquilo que ele fazia antes, ele começa a se desconstruir para depois se construir, é muito melhor do que aquele cara que já vai direto já para querer tomar creatina, whey, a porra toda, cheio de energia para treinar, né? Então, o cara muda a sua alimentação, o cara para de consumir um monte de açúcar, um monte de porcaria, começa a fazer uma série de mudanças só para depois ele começar a fazer uma construção, vamos dizer assim, sabe? Primeiro ele monta os alicerces ali, a base, para depois ele se construir. E esse é o verdadeiro desenvolvimento pessoal, sabe? Quando você começa a se desconstruir, quando você quando eu falo essa palavra desconstruir, eu meio que eu dou risada, porque fica muito lá ele, né? Mas enfim, mas é a verdade, sabe? Quando você começa a quebrar certas crenças, quebrar certos pensamentos e sentimentos e emoções e a porra toda que você acredita que é o certo, sabe? E aí você vai começar a quebrar a sua alergia às críticas que você recebe, sabe? Aos nãos que você recebe na sua vida. Porque uma pessoa de bom caráter, ela vai aceitar as críticas, ela vai até agradecer pelas críticas que ela recebe. Agora, quando o cara é manipulador e tudo mais, ele já recebe uma crítica e ele já entende como um ataque, sabe? Então, se você vê uma pessoa que o tempo todo que você, sei lá, você dá uma crítica e esse cara ele não aceita essa crítica, se for uma crítica construtiva e não se você tá atacando a pessoa, pode ter certeza que essa pessoa, ela tá muito polarizada, sabe? Ela não aceita o indivíduo, a pessoa, ela tem essas características do que eu falei. Outra coisa também é empatia seletiva. A pessoa ela tem uma empatia seletiva. A empatia dessa pessoa, né, que está polarizada, é como se fosse uma ferramenta, sabe? Não é um sentimento em si. Ela vai demonstrar empatia por uma causa, sabe? Por uma causa, por um certo tipo de pessoa, e para outras ela não vai ter. Ela
não vai dar visibilidade, não vai nem aparecer para certo tipo de pessoa se não compactua com as ideias dela. Então, tome cuidado com essas pessoas que têm empatia seletiva. Outra coisa é a aversão à responsabilidade. Sabe aquela pessoa que vive culpando sempre o outro? Ah, a culpa foi do meu marido, a culpa foi da minha esposa, a culpa foi do vizinho, a culpa foi do sistema, a culpa foi de sei lá quem, nunca é dela. Eu já passei por isso, do qual a pessoa falava várias e várias culpas, as pessoas fizeram isso, isso e isso com ela, e no fim eu que acabei sofrendo daquilo que ela falou que ela era vítima, né? Pessoas que têm essa característica geralmente é um espelho, sabe? Elas falam o que elas realmente fazem. E quando as coisas dão errado na vida delas, né? Elas nunca têm culpa. Ela é um mestre de estar distorcendo as narrativas. Ela vai estar sempre culpando o outro, vai estar culpando o sistema, vai estar culpando tudo menos ela. E, e elas nunca pedem desculpa. Você nunca vai ouvir um me desculpe da boca desse tipo de pessoa. Então, tome cuidado com esse tipo de pessoa que vai fazer. Se você sente que você tá, sei lá, tá sentindo culpa por algo que você não fez, pode ter certeza que é esse tipo de pessoa que está muito polarizada, enviesada para um lado, né? E ela também tem aquela linguagem de divisão e de controle. Então ela vai sempre enxergar as narrativas, as conversas e tudo mais como nós versus eles. Então você está conversando com ela, você tem que estar pisando em ovos. Porque dependendo da forma como você fala, ela já vai criar uma narrativa, vai criar alguma coisa e vai gerar uma histeria ali para querer te colocar dentro de um grupo e querer de alguma forma te cancelar, querer de alguma forma te atacar. Então estamos vivendo numa sociedade onde é o dividir para conquistar. E as pessoas já foram totalmente divididas. Já foram divididas, portanto foram conquistadas. Conquistaram os seus corações e as suas mentes. E se você não tomar cuidado com esse tipo de pessoa, você pode ter a vida destruída. Você pode ser o próximo monarca na sua vida. Você pode ser aquela pessoa que fala um negócio inocente, sei lá, fala um negócio que você ia achar que não ia dar nada e tudo mais, e depois quando você vai ver lá na frente, tem um print seu de pessoas que saíram compartilhando, pessoas que falaram, olha, ele disse isso, distorceram o que você disse, criaram um espantalho, e aí você se torna um cara caçado, um cara que precisamos caçar, que precisamos jogar na fogueira da Inquisição. Infelizmente a sociedade está assim, a sociedade está doente, e você precisa entender que está assim para você não cair nesses golpes de narrativa, sabe? Nesse espantalho, para você não ser esse espantalho e para você não fazer das pessoas um espantalho na sua vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Espero que tenha curtido. Deixa o seu like, tamo junto e até a próxima.